bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo, questões políticas que podem impactar os seus investimentos, tanto no micro quanto no macro, e também todas as questões que acabam mudando com o mercado agrícola no mundo. Então vamos dar uma olhadinha aí nas commodities agrícolas. Hoje o trigo fazendo um movimento baixista de 1,64%, milho também em queda de 0,54%, complexo da soja também no negativo, soja em grão cai 0,61%, farelo 0,44% e o óleo de soja que mais sofre cai 1,6%. A princípio o óleo de soja cai mais porque não há uma demanda tão grande por biocombustível lá nos Estados Unidos e o óleo de soja acaba sobrando neste mercado. A gente viu ontem o complexo da soja trabalhando no positivo, soja mesmo acabou subindo 7 cents por bushel, mas no final do dia entregou e fechou no negativo, né? E hoje a gente vê uma continuação desse movimento de queda, soja que hoje vem perdendo aquela região importante que a gente comentou, dos 12,60 dólares por bushel. Hoje a gente tem um petróleo caindo 0,47% após ontem ter subido mais de 4%, uma recuperação bem interessante do petróleo no dia de ontem. E hoje cotado aí 86 dólares o barril. Para a parte do minério de ferro, o que a gente tem? A gente tem um minério de ferro hoje um pouco mais baixista, né? Caindo 1,74% a 819 yuans aí por tonelada curta. Basicamente isso aqui é negativo para Vale, isso aqui é negativo para Petro, então a gente já vai criando uma ideia de como é que pode ser o dia, né, pessoal? Mas vamos falar aí da parte do clima antes de seguir para as bolsas. Clima que a gente sempre traz, a atualização aí, a perspectiva para os próximos 5 dias, por quê? Porque a confiabilidade do modelo ela é melhor numa janela menor. Então a gente traz aí a comparação entre o modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu que vem acertando mais nas últimas rodadas aí. Basicamente o que a gente tem para o modelo americano são menos chuvas lá para o Mato Grosso, menos chuvas também para Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. São Paulo traz um pouco de chuva, mas cerca de 5 milímetros. E o volume maior concentrado de chuva ficaria aqui para o sul, principalmente aí para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a gente tem manchas que chegam aí a cerca de 100 milímetros no acumulado para 5 dias. A parte do modelo europeu, eles concordam aí que deve haver menos chuvas para a parte do Mato Grosso, porém no modelo europeu as manchas, as concentrações de chuva, de precipitação esperada para 5 dias são levemente maiores, chegando aí no oeste a cerca de 20 milímetros, 20, 25 milímetros. E aqui para o sul mostram volumes maiores também, principalmente para o Paraná, que mostram áreas com cerca de 60 milímetros. Mas o fato é que os dois concordam que haverá menos chuvas para o Mato Grosso e mais chuvas aqui para o sul. Inclusive Mato Grosso comentam já lá na área do oeste do Mato Grosso que pode sim haver replantio por falta de chuva. Então, se o modelo europeu estiver novamente mais certo nesse momento, é interessante que esses volumes de fato ocorram e que eles sejam preferivelmente maiores do que o que é mostrado aqui para vocês, para que o produtor lá possa escapar desse possível replantio devido à falta de chuvas. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, pessoal. Ontem comentei com vocês, o petróleo subiu 4,19%, hoje vem fazendo um movimento de queda. A gente pode ver esse petróleo vindo testar essas regiões de suporte aqui de preço, que seria na casa dos 89, 90 dólares. Parte de óleo de palma ontem fechou com uma alta de 0,14%, hoje já entrega toda a alta que fez e cai mais, né? Cai 1,14% no momento. Parte de óleo de soja, ontem fez uma queda de 2,57% e segue seu movimento baixista. Lembrando, né, eu cheguei a comentar que ele trabalhou no campo positivo e depois disso só queda, né, durante o dia ali. E hoje a gente vê uma queda de 1,59%. Lembrando que perdendo esses patamares aqui, aonde está trabalhando agora, o óleo de soja pode fazer um movimento muito mais intenso de queda. Lembrando que ele já vem tecendo uma tendência de queda aí desde meados ali de setembro, né?
e essa queda pode se estender até a faixa ali dos 46, mais ou menos, 7 dólares abaixo. Para a parte do grão de soja, comento com vocês, faz dias já dessa região de suporte nos 12,60. Soja vindo a perder aqui pode acelerar o movimento de queda também. Lembrando que a soja vem lateralizada desde maio. Eu comento com vocês que é interessante a gente olhar esses movimentos, porque a gente nunca sabe para que lado vai romper. Então, por exemplo, aqui para baixo, parecia que ia romper, voltou para cima, agora vai para os 17, 18 dólares. Não foi. Voltou a cair, não, agora vai romper para baixo, não rompeu para baixo, mesma coisa para cima. Então, assim, é difícil, a gente não consegue determinar quando que o mercado vai sair de uma lateralização, que seria trabalhar nesses extremos. No caso aqui da soja, tinha basicamente uma diferença de 2 dólares que ela vinha trabalhando, né? Testava lá embaixo, voltava a testar lá em cima e vice-versa. E a princípio agora ela vem para romper essa região dos 12,62. E o que a gente poderia esperar? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa que fizemos no petróleo lá esses dias. Pegar essa lateralização aqui, então lembrando que são mais ou menos 2 dólares que a gente tem nessa lateralização. Podemos traçar aqui todo esse range, né? Determinar ele. E jogamos ele para baixo. Para ter uma ideia de onde que poderia ir esse mercado, tá? Então, isso aqui nos daria uma ideia de que a soja pode vir a cair até a casa dos 11,10, mais ou menos, tá, pessoal? Para cumprir com esse desenho que ela veio formando nos últimos meses. Então, o rompimento aqui poderia realmente sugerir essa queda. Lembrando que no meio do caminho, vamos olhar no semanal que fica mais fácil. A gente tem uma região de preço aqui, de memória de preço, bem interessante, né? Que ficaria com suporte no extremo, lá em 11,80 dólares por bushel, mais ou menos. Então pode ser que o mercado ele venha realmente a cair, se enrole um pouquinho aqui nesse meio termo, para continuar e fazer de fato este desenho para baixo, para casa aí dos 11 dólares, mais ou menos. O que poderia segurar as cotações da soja lá em Chicago é basicamente esse atraso no plantio da soja lá no Mato Grosso, que faria com que a gente colhesse mais tardiamente, tornando aí a janela de exportação dos Estados Unidos cerca de um mês maior, tá? Por que isso é interessante? Bom, basicamente porque eles estão com um programa de exportação bem atrasado. Eles estão com 9 milhões de toneladas de soja atrasado lá nos Estados Unidos, nesse programa de 23, 24. Ou seja, seria interessante conseguir basicamente um mês a mais de negociação sozinho, né, por assim dizer, no mercado, para conseguir aí dar vazão para esses grãos que tem lá. Vamos dar uma olhadinha no milho. Milho lá em Chicago, que chegou a fazer o rompimento daquela lateralização, mesma coisa que a soja, só que um prazo bem menor, né? Aqui vem desde agosto, basicamente, nessa lateralização, e lá na soja desde maio. Basicamente rompeu aqui, então, na sexta-feira, e não confirmou o movimento, tá, pessoal? Não confirmou o movimento, deixando aí uma sensação de falso rompimento, e isso pode trazer o quê? Uma perspectiva mais baixista para o milho lá em Chicago, onde a gente vê uma repetição de um movimento muito parecido com o da soja, onde ele vem testar a parte superior desse limite de lateralização, não consegue romper e volta para testar a parte inferior. Ou seja, a gente poderia esperar um milho vindo buscar uma região pelo menos aí na casa de uns 4,70 dólares por bushel, 15 pontos abaixo do que está agora. Para a parte do trigo vem numa tendência de queda também, assim como as demais, fazendo movimentos maiores, né? O trigo é mais volátil, não é estranho ver ele movimentando, por exemplo, nesse dia aqui, 6,44%. Então, o trigo, dentre as commodities agrícolas que a gente observa, ele acaba fazendo movimentos mais extremos, né? E ele veio testar a média de 20 ali numa região de resistência e acaba que deixa uma barra negativa no dia de hoje, né? Caindo 1,75%. Sugerindo aí vir em busca da mínima na casa dos 5 dólares e 40 por bushel. Então quem tem trigo aí para negociar, às vezes pegar alguma opção lá em Chicago, trabalhar esse preço aqui para tentar capturar esses 20 cents por bushel que tem aqui.
Lembrando que é por bushel, tá, pessoal? Se a gente converte isso para sacas em reais, a diferença é absurda. Então, são movimentos que às vezes parecem pequenos, mas eles convertidos são bem atrativos para o produtor. Vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas, como é que ficou? Então, falando um pouquinho sobre o dia de ontem, tivemos Estados Unidos trabalhando no negativo, repetindo basicamente o que fez na sexta-feira, né? Trabalhou mais no negativo e ao longo do dia, principalmente após o meio-dia ali, ensaiou uma recuperação e veio forte, né? A gente viu aí o S&P subindo 0,63%, Nasdaq 0,39% e Dow Jones 0,59% de alta. Aqui no Brasil, nossa bolsa estava negociando, chegou a negociar com quase 1% de baixa, tá? E também, após o meio-dia ali, junto com os Estados Unidos, fez esse movimento corretivo altista e fechou com 0,86% de alta. Um belo movimento de alta, tá, pessoal? Se a gente pega aí, são praticamente 2% entre máxima e mínima. Então, um movimento bem interessante. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem nesse momento questões políticas que possam impactar a nossa bolsa, porque basicamente a gente tem um feriado aí no meio da semana e os nossos políticos, eles gostam, são um pouquinho chineses, né? Eles pegam, tem um feriado lá na quinta, então deixa eu fazer uma semana inteira aqui, né? Então a gente está com Brasília aí parado, basicamente os nossos governantes aí estaduais estão em seus redutos e não tem nada acontecendo lá em Brasília neste momento. Vamos falar um pouquinho sobre Ásia e Pacífico, como é que ficou? A gente teve mais uma queda em Xangai, caiu 0,7%. Hang Seng na contramão subiu 0,74%. Japão subiu 2,51%, uma bela alta de Japão. E Coreia do Sul caiu 0,26%. Austrália subiu 1,01%. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Lembrando que a Austrália ela fornece para a China basicamente minério de ferro, assim como o Brasil, além de outros materiais, né, como parte de combustível fóssil ali através do carvão, né? Então fornece combustível fóssil aí para a China. O que puxou aqui de fato? Será que foi o minério? Será que foi a parte de combustíveis? Enfim, difícil de dizer, mas a princípio o minério de ferro em queda, pode ser realmente a parte de carvão, tá? Para a parte de Europa, bela alta para a Europa no dia de hoje, hein, pessoal? Há quanto tempo que a gente não via algo assim lá na Europa? Eurostock 50, que reúne as 50 maiores empresas em termos de negociação lá na Europa, volume, né, negociado, traz aí uma alta de 1,8%, uma alta bem expressiva. E a gente vê aí como destaque de alta, fica até difícil de dizer aqui, mas é basicamente a Espanha nesse momento subindo 1,82%, Itália sobe 1,81%, a principal economia europeia sobe 1,77%, que seria a alemã, né? Mas é fato que todas elas sobem mais de 1,5%, uma bela de uma alta aqui na Europa. Para Estados Unidos, no mercado futuro, lembrando que o mercado deles abre às 10h30 apenas, tá, pessoal? O mercado à vista. Então isso aqui é uma prévia, e a prévia está 0,17% de alta para o S&P 500 e 0,21% de alta para a Nasdaq. A princípio, é um dia mais positivo para as bolsas ao redor do mundo. O dólar DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, a gente traz elas aqui embaixo, né, as principais moedas, que basicamente são moedas de países desenvolvidos, né? Então o dólar, uma média contra elas todas, está trazendo hoje uma queda de 0,08%. Então uma tendência um pouco mais negativa para o dólar, mais positiva para as bolsas. O dólar contra países emergentes está basicamente misto, né, e não tem uma grande movimentação também. Então, a princípio, pode ser que a gente no Brasil siga aí o cenário externo com bolsa mais positiva e um dólar mais negativo no dia de hoje. Não temos nada na nossa agenda e pode ser que a gente também veja um marasmo no mercado porque tem dados importantes para sair essa semana. Amanhã, quarta-feira, teremos aí a ata do Fed, que é basicamente quem decide a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E isso acaba mexendo com o mercado para entender as perspectivas futuras aí do que a gente pode esperar com relação às taxas de juros. Se teremos mais aumento, se teremos manutenção, por quanto mais tempo vai ficar alta essa taxa. É inegável que a taxa ela deve sim se manter mais alta por bastante tempo.
Por quê? Porque a inflação não está cedendo e lá nos Estados Unidos os indicadores que saem mostram que a economia está muito bem, obrigado, está muito forte. Pleno emprego, os empregados recebendo mais, enfim. E outra coisa que vai mexer também essa semana é que na quinta-feira a gente tem dados de inflação lá nos Estados Unidos, tá? Todo mundo vai ficar atento a esse dado. E a gente deve principalmente olhar a questão da inflação núcleo, tá, pessoal? Porque a núcleo, ela exclui itens mais voláteis, como, por exemplo, o próprio petróleo, que vocês viram, né? O petróleo foi lá para casa dos $95 cerca de uma semana atrás e já está a 85. Então, assim, é bem volátil mesmo. Então, o núcleo ele acaba excluindo esse tipo de ativo para trazer uma inflação mais próxima da realidade, por assim dizer. Então vamos ficar atento aí na quinta-feira a esta questão. Fora isso, pessoal, a gente não tem mais nada a comentar, então os olhos vão ficar atentos realmente aí para quarta-feira, para a ata do Fed, e para quinta-feira na parte da tarde. Desculpa, na quarta-feira na parte da tarde para a ata do Fed e na quinta-feira na parte da manhã para os dados de inflação nos Estados Unidos.